Eu sou Evaldo Assunção, sou médico, cirurgião plástico, aposentado, biotanatólogo e bioeticista. Eu fui presidente da Academia Mineira de Medicina e coordenador de comissões de ética da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a Regional de Minas Gerais, e de alguns hospitais. E fui ex-professor, e sou ex-professor de ética profissional da PUC. Então, a ética é alguma coisa que fez parte da minha vida ao longo de 60 anos de profissão médica. Nós vamos dar continuidade com essa apresentação àquela anterior que fizemos sobre cidadania, que uma coisa está bem ligada à outra. Então, vamos conversar um pouco sobre ética e depois sobre a bioética, o que ela é. Para a gente conversar sobre esses temas, a gente tem que conhecer também cada palavra que define a tal situação. Moral são as regras de conduta para as relações entre os indivíduos e para a relação também dos indivíduos para com a comunidade. O importante é a gente ter conhecimento de que a moral não é uma coisa transitória, ela não é volátil, ela não se modifica ao longo do tempo, mas ela tem uma estrutura mais, que nós poderíamos dizer, permanente. Os valores morais, eles não mudam com o tempo. Os valores morais são permanentes ao longo da história. Se a gente tomar lá na Bíblia, né, a criação do mundo, quando Caim matou Abel, o assassinato de um irmão, um fratricídio, né, o próprio assassinato em si, mas o fratricídio mais ainda, é um ato moralmente condenável. Isso foi condenável lá e daqui a 1000 anos certamente continuará sendo condenável. Já a ética são as regras de conduta para uma determinada sociedade e numa determinada época. Ou seja, a ética ela é, em princípio, os conceitos da moral, né? Porém, aplicados de acordo com as variações culturais ao longo dos anos, ao longo dos séculos. A deontologia é uma palavra que foi criada na Inglaterra no século XIX, é a ciência dos deveres de um profissional de uma determinada atividade. Então, por exemplo, existe a deontologia médica, a deontologia da engenharia, a deontologia da política, né? A deontologia é a ciência dos deveres de qualquer atividade, porém, bem escalonada conforme as atribuições de cada atividade. Já a disseologia, que é uma palavra menos conhecida, né, é a ciência dos direitos de uma determinada atividade ou profissão. Então, qual a diferença entre deontologia e disseologia? É só a gente prestar atenção na definição. Deontologia fala a respeito dos deveres. A disseologia fala a respeito dos direitos. Então, é a somatória da deontologia com a disseologia que resulta nos códigos de ética. Os códigos de ética profissionais, os códigos de ética sociais. E o que é um código de ética? Nós podemos dizer que o código de ética é um conjunto de princípios e normas que orientam o comportamento, né, e a conduta que se espera de profissionais de uma determinada área. Se nós voltarmos lá na pré-história, nós vamos ver que, com certeza, já entre os homens pré-históricos, o homem de Neandertal e outras espécies daquela época, deveria existir algum tipo de normas reguladoras, porque eles viviam em grupos e para se viver em grupo há necessidade de regras bem definidas de espaço, de tempo e de tudo mais.
Claro que lá não houve um filósofo para definir os códigos, né, dessas normas, mas elas surgiam naturalmente, intuitivamente, dentro da convivência do dia a dia. Isso a gente pode verificar, né, nas pinturas rupestres que a gente encontra nas grutas, nos achados arqueológicos, mostrando que naquele tempo já devia existir, né, propriedade privada, existia aquelas pessoas que tinham mais posses e menos posses, existiam mais fortes e os mais fracos, por isso existiria também a hierarquia e certamente a escravidão, né? Tudo isso a gente deduz das imagens verificadas em pinturas de milhares, milhões de anos atrás. O código de ética formal mais antigo é o chamado Código de Hammurabi. Hammurabi era o rei da Mesopotâmia, né, que mandou um conjunto de sábios do seu reino estipular normas para comportamento de todas as pessoas e de todas as atividades. Esse código foi escrito numa coluna de diorito, que é uma espécie de granito, né, que está até hoje no Museu do Louvre, guardado, você pode chegar para visitá-lo. E ele apresentava regras, inclusive para a área de saúde. E eram regras assim bastante rigorosas. Por exemplo, o médico, se estava tratando um paciente de uma lesão grave na mão e ele não conseguiu recuperar aquela mão e teve que cortar aquela mão fora, né, a mão do médico seria também cortada. Se o médico tratava de um paciente e ele veio a morrer, ele também iria ser morto, condenado à morte. Claro que eu não estou dizendo de médicos, né, na palavra genérica, que não existia médico, os curandeiros da época que eram os responsáveis pela parte de saúde daquelas civilizações. Na Grécia Antiga, lá pelo século V, século IV a.C., os filósofos discutiam muito sobre vários temas, e um dos temas mais polêmicos era a virtude. E a primeira pergunta que surgia sempre era: virtude pode-se ensinar? É possível ensinar virtude? Aí vinha um outro grupo e questionava: sim, mas e o que é virtude para se ensinar? Como é que nós vamos ensinar o que a gente ainda não definiu, né? Aí alguém, talvez mais inteligente, mais, né, preparado, respondia que a virtude seria a disposição para a pessoa só fazer o bem. Mas aí aqueles questionadores que já existiam naquele tempo, existem hoje, existirão sempre, levantavam e diziam: mas o que é o bem? Aí começava toda uma discussão para falar o que é o bem, para chegar na virtude e ver se podia ou não ensinar a virtude. Eram as discussões filosóficas que deu tanto material para a gente até hoje estar estudando. Em Kos, a ilha grega de Kos, na Grécia, no período de 460 a 370 a.C., viveu Hipócrates, o pai da medicina. Ele foi o primeiro a estabelecer um código específico para o médico e com valores muito bem definidos. Tanto que esse código tomou o nome de juramento hipocrático, porque ele exigia que todos os que trabalhassem com ele fizessem esse juramento. E ele é tão assim bem feito que ele é atual e até hoje é usado na graduação dos médicos. Durante o ato de formatura, os médicos fazem o juramento hipocrático. É verdade que muitas faculdades hoje, acompanhando o pensamento moderno de ser tudo relaxado, vamos dizer a palavra certa, né? Eles estão mudando esse juramento, esquecendo as palavras de Hipócrates e criando fórmulas novas para a graduação dos médicos. E eu não vejo, as que eu conheço, não vi nenhuma vantagem
sobre o juramento hipocrático, que considero ainda intocável. Na Idade Média, entre o século IV e o século XV, né, houve o predomínio do que se chamava a ética teocêntrica. Que era? E era a ética aplicável em todas as atividades, em todos os relacionamentos. A ética teocêntrica, o nome já diz teo é Deus, cêntrica, centrada em, quer dizer, era uma ética, que eu diria assim, religiosa, né? Porque todos os seus mandamentos estavam ligados a uma questão da religião. Então, ela era aplicada seguindo esses conceitos. No século XVII, ocorreu a Revolução Industrial, né? E Kant, um filósofo da época, ele apresentou uma doutrina que foi chamada de criticismo, porque ele fazia uma crítica a essa forma de se determinar a ética. E ele dizia o seguinte: somente podemos conhecer aquilo que podemos ver, ouvir e de fato experimentar. Então, era uma ética bem materialista, né? Fugindo daquela ética teocêntrica de valores religiosos, geralmente valores cristãos, que predominava na época. No século XVIII, né, surgiu o iluminismo com dois filósofos, Montesquieu e Voltaire, que defendiam o uso da razão sobre a fé, para entender e solucionar todas as coisas, as dúvidas e os problemas que surgissem na sociedade. Então, para ele, por isso o nome iluminismo, quer dizer, então seriam pessoas iluminadas, inteligentes, muito cultas, né, que defendiam o uso da razão sobre a fé. A fé era um pouco volátil, né, e a razão seria mais concreta. Com esse desenvolvimento dessa filosofia, vem a Revolução Francesa, ocorrida durante 10 anos, de 1789 a 99, e durante a Revolução Francesa surgiu então uma nova forma de ética chamada a ética antropocêntrica. O que era a ética antropocêntrica? Era aquela voltada para o homem. Toda a lógica da ética era tendo em vista o humano, né? No século XX, surgiu o capitalismo selvagem. O que é o capitalismo selvagem? Cada vez crescendo mais a industrialização e mais grupos com muito mais renda e com mais dinheiro, mais fortunas, né? E isso gerou uma situação internacional onde os países ricos passaram a explorar os países pobres, né? Porque nos países ricos surgia a industrialização e que dependia de matéria-prima. E essa matéria-prima era encontrada exatamente nos países mais pobres que não tinham nenhuma industrialização nelas. Então, começou uma exploração dos países pobres pelos países ricos, né? E com isso aumentou a divisão social, separando bastante os grupos mais ricos e os mais pobres. E nessa condição de capitalismo selvagem, ética e religião foram substituídas pelas regras da economia, onde o que importava era o lucro, era o dinheiro. Então, tudo que movimentava, orientava o comportamento dos países e dos povos e das pessoas era voltada para a obtenção de lucro. E com isso nasceu aquilo que eu chamo de a ética da manipulação. E o que é a ética da manipulação? Ela tem uma regra de ouro básica, é o principium ophalicus. O que significa isso? O princípio é um falo significa umbigo. O princípio dela é que as pessoas só tinham vistas para os seus próprios umbigos. Então, os outros que se danem, os outros que se danassem.
eu estou preocupado com os meus interesses. Você que se preocupe com os seus e lute por eles. Com isso, nessa sociedade regida pela ética da manipulação, aconteceu que o Homo sapiens foi substituído, né, pelo Homo faber. Ou seja, o Homo sapiens é aquele que sabe, né? O Homo faber é aquele que faz. Então, o Homo faber é aquele que produz e que consome, porque a sociedade rica precisa de ter os consumidores, senão onde é que vai aparecer o comprador daquilo que eles fabricam? Então, o Homo faber passou a ser valorizado por aquele que tinha mão de obra, o trabalho, o conhecimento para produzir. Mas era um homem que já não é mais o sapiens, ele não pensava, porque ele era engolido por essa voracidade do lucro, e ele não tinha tempo de pensar valores e cultivar coisas mais elevadas. O que geralmente predominou nessa ética da manipulação foi, primeiro, o hedonismo, né? O que é o hedonismo? É o prazer pelo prazer. Quer dizer, a minha felicidade eu só alcanço se eu tiver prazer. O prazer pode ser o sexual, pode ser o gastronômico, pode ser o alcoólico, seja o que for. O prazer, né, é que me traz a felicidade. E por isso, na doutrina do hedonismo, tudo era justificado e tudo era permitido. Hoje, nós temos a vertente mais real desse hedonismo, que é essa moderna cultura woke. O que é o woke? Muitas pessoas falam, mas não sabem. Woke é uma palavra, é um tempo do verbo americano, inglês, né? Wake, acordado. Então, woke seria a pessoa que está desperta. Ela, então, é como se ela tivesse despertado de todas aquelas pressões éticas, morais e tudo mais. E agora é o seguinte, tudo é válido. Posso tudo, tudo pode. Com isso, né, a primeira consequência é o imediatismo. As pessoas não têm tempo para esperar coisa nenhuma. Elas querem tudo de imediato. Tudo é conversado rapidamente, eu preciso para ontem, e enfim, ninguém tem tempo de esperar. Até as plantas eles querem que cresçam, há trabalhos técnicos para fazer as plantas crescerem mais depressa para produzirem mais rapidamente. A natureza vai sendo cada vez mais violentada para atender o imediatismo. Como consequência disso vem a descartabilidade. Uma sociedade que produz muito, não se pode ter mais nada que dure muito, porque é preciso que tudo dure pouco. Então você tem coisas lindas, maravilhosas, multifuncionais, porém de pouquíssima durabilidade. Por quê? Senão essa roda da industrialização ela não vai girar. Então é preciso, né, que a gente descarte o mais rapidamente todas as coisas. Você, em países mais desenvolvidos, você tem áreas que têm assim, depósitos enormes de computadores e de aparelhos de som, televisão, que em qualquer outro país mais pobre, aquilo estaria em pleno uso. Lá já foi descartado e jogado fora, porque nem conserto não se tem mais. O conserto ficaria mais caro do que comprar um novo. Então tudo ficou descartável. O problema é que a descartabilidade também atinge os relacionamentos. O relacionamento está regido pelo imediatismo, né? As pessoas se encontram e querem ter logo o prazer desse encontro rapidamente. Mas, ao mesmo tempo, logo se enfaram e não querem mais, descarta. É a consequência dessa máquina trituradora girando. Com a descartabilidade, surgiu também o distanciamento. E esse distanciamento, né, as pessoas cada vez se afastando mais, uma coisa veio para ajudar esse distanciamento, que é a tecnologia ampliada. A tecnologia ampliada é aquela que vai se multiplicando, vai cada vez ficando mais complexa, né? Surgem
novos equipamentos, comunicação virtual, realidade virtual, e ela tem a grande vantagem de ser sofisticada, mas também altamente manipuladora. Ela vai manipulando, porque toda aquela tecnologia demanda uma série de preparo das pessoas que muitas pessoas não acompanham. Os mais idosos, então, são os que mais sofrem diante dessa tecnologia cada vez mais complexa, mais robotizada. E agora surge a inteligência artificial, né, cujo futuro é absolutamente inesperado. Nós não sabemos aonde isso vai dar. Claro que eu não sou contra a tecnologia, eu não sou contra o progresso, mas tudo tem que ter uma ética cercando os exageros e a liberação total que essa ética da manipulação ela permite. Porque tudo é manipulado. Se você fala, não é isso, não, você está exagerando. Não, estão manipulando as pessoas. O ser humano ele é convencido a aceitar tudo isso como sendo ótimo, natural. Só que o grau de infelicidade aumentou bastante, o grau de depressão, o número de pessoas deprimidas é assustador e mais, o suicídio cada vez aumenta mais. E podem estar certo que tudo isso tem a ver com essa ética da manipulação, onde o humanismo ficou completamente jogado de lado. No Brasil, o Código de Ética, né, de todas as profissões teve sua origem na Constituição Federal de 1988, porque essa Constituição estabeleceu a necessidade de que todas as profissões fossem regulamentadas e fiscalizadas pelos conselhos profissionais. Aí pode se perguntar, mas não existia código de ética antes? Claro que existia. Os códigos de ética, vão pegar o da medicina, que é o que eu tenho mais vivência com ele, né? O Código de Medicina, ele teve vários esboços formados no mundo inteiro, mas o principal e que se tornou a base para os demais códigos de éticas no mundo inteiro, né, para a medicina, foi publicado em 1803, com o título de Medical Ethics, por um médico, né, inglês chamado Thomas Percival. Esse médico, ele trabalhou muito desenvolvendo um código de ética e foi muito bem feito, e isso passou a ser, então, a base para todos os códigos de ética. Para vocês terem uma ideia, aqui está a evolução do Código de Ética Médica no Brasil. Em 1929, o Código de Moral Médica, que era uma tradução de um que foi aprovado no 6º Congresso Latino-Americano de Medicina, né, passou a ser o primeiro Código de Ética da Medicina. Depois disso, uma sucessão de reformas, mudanças, que eu não vou descrever uma por uma. Quem tiver interesse, que depois grave essa diapositiva que está sendo apresentado. Mas o primeiro Código de Ética no Brasil, né, que foi esse que começou lá em 29, ele era considerado um código com uma conotação autoritarista muito forte. Em 45, né, com a instituição oficial dos Conselhos de Medicina, passou a vigorar o Código de Deontologia Médica, que foi aprovado no 4º Congresso Sindicalista Médico Brasileiro no final desse ano, de 44. Mas ele era tido como muito paternalista. A Associação Médica Brasileira, em 53, elaborou um novo Código de Ética, todo ele com base no juramento de Hipócrates. E esse código, ele durou muitos anos, né? Mas foi tido como paternalista ou humanitário. O novo Código de Ética Médica foi promulgado pelo Conselho Federal de Medicina, né,
em 84, mas foi considerado outra vez autoritarista. Em 88, houve a revogação do código anterior e entrou um novo, que foi muito bem elaborado, muito bem estudado, e esse novo durou 20 anos. Ele tinha um caráter humanista solidário. Em 2009, fizeram uma nova redação do código e em 2018 foi aprovado o código atual, que está em vigor atualmente. E foi um código também muito bem revisto. Durante 18 meses ele foi estudado e houve uma ampla participação da comunidade médica e até da sociedade. E com isso, nós temos um código vigorando ainda até hoje, que é este de 2018. O código de ética, ele é um código de ética, como eu falei, são códigos de ética da engenharia, da psicologia, de todas as profissões. Mas, na área médica e das áreas de saúde, era interessante um código também com mais especificação, e por isso surgiu, né, em 1927, um filósofo e teólogo alemão chamado Fritz Jayer, não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas ele abordou os princípios éticos ligados essencialmente à vida. Então, ele concentrou toda a reflexão ética sobre a vida, seja ela a humana, a animal e a vegetal. Então, por isso, ele ganhou o nome de bioética, ou seja, a ética da vida. Bio, nós sabemos que é a palavra grega que diz vida. Em 1994, dois autores, Beauchamp e Childress, filósofos das universidades de Georgetown e Virgínia, nos Estados Unidos, publicaram o livro Principles of Biomedical Ethics. E é o livro que é, vamos dizer assim, uma bíblia para a bioética. As preocupações éticas nas profissões de saúde, eu digo nas profissões porque isso engloba o médico, o dentista, o psicólogo, o enfermeiro, né? Tem toda uma preocupação comum que é, primeiro, a preocupação com o lucro e a vaidade ficando acima do humanismo. O que queremos dizer com isso? É que a preocupação dos profissionais de se enriquecerem, de ter bens ostentáveis e também a vaidade de se mostrar na mídia, né? Fascinou muito os profissionais de saúde. Isso a gente vê nos dias de hoje, assim, de uma maneira muito violenta, né? Essa preocupação fez com que o humanismo ficasse deixado num segundo plano. A segunda preocupação da ética, da saúde, né, é que a tecnologia propedêutica significa dos exames que se faz para se chegar a um diagnóstico, ela passou a ficar muito acima do contato pessoal. O que significa isso? Significa que hoje os médicos têm uma tendência, não são todos, claro, mas eu estou dizendo uma tendência, né, de, numa consulta, em poucas palavras, ele já sentou na sua mesa e já está fazendo uma relação enorme de pedido de exame, seja de laboratório, seja de imagens, seja de alta tecnologia, porque as coisas vão caminhando, quem sabe esses exames vão todos, né, fornecer aquilo que a gente precisa para tratar aquele paciente, conhecer a sua doença. Mas isso a gente sabe muito bem que um princípio básico da propedêutica, lá do meu tempo de faculdade, 1958, 59, o meu professor de propedêutica, de clínica propedêutica, ele ressaltava a importância do contato do médico com o paciente, o contato visual, auditivo, né? A conversa com o paciente. Então, as consultas naquele tempo duravam aí 1 hora, às vezes até mais,
Hoje há consultas de 7 minutos, 8 minutos, porque os próprios sistemas de saúde, né, as instituições que custeiam o tratamento, o exame e tudo mais, determina que o médico tem que gastar um tempo mínimo para atender cada cliente, porque a fila é grande de clientes e os médicos são relativamente poucos naquele local atendendo. Aqui é importante chamar a atenção que a gente, quando fala isso, dá a impressão, mas tem pouco médico no Brasil? Não. O Brasil é o segundo país no mundo com maior número de faculdades de medicina. A primeira é a Índia, que tem uma população muito maior. Então, nós temos médicos talvez até suficientes, precisamos apenas de renovando aqueles que vão, como eu, aposentando. Mas, né, a formação indiscriminada de médicos sem maiores critérios é um prejuízo enorme para a saúde, porque saem médicos que não têm formação praticamente nenhuma. Tem um diploma, mas tem conhecimentos mínimos. Então, essa preocupação da ética com esse desenvolvimento dos meios de diagnóstico é uma preocupação grande. Eu costumo brincar, dizer que se continuar essa evolução, nós vamos chegar num tempo em que vai ter uma caixa grande, cheia de equipamentos eletrônicos, o paciente vem para consulta, o médico vai ficar numa cabinezinha, manda o paciente entrar na caixa, aperta alguns botões, daí 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos, a porta do outro lado abre, o paciente sai e já tem todo o corpo dele escaneado, examinado, já dosagens químicas e tudo mais, e até a receita para a patologia que a máquina encontrou, diagnosticou. Isso não é medicina. Infelizmente, isso não é medicina. Pode ser uma tecnologia médica do futuro. Eu não gostaria nunca de ser nem cliente, nem médico dessa técnica. Eu ainda prefiro o contato pessoal, onde se conversa, e na conversa nós já vamos conhecendo os problemas reais do paciente e nos facilita o diagnóstico. O outro ponto é quase uma consequência disso, né? A multiplicidade terapêutica passou a ficar acima da pessoa humana. Ou seja, hoje um paciente vai a determinados médicos, sai de lá com uma receita de 10, 12, 15 remédios diferentes. Eu fico pensando, será que esses remédios não vão chegar lá na barriga da pessoa e fazer uma confusão, né? Mas então, essa figura que foi colocada foi exatamente uma figura que eu tirei da própria internet, né, mostrando o que é essa multiplicidade terapêutica, a preocupação de mais remédios, mais remédios. E uma coisa interessante, remédios que eram de boa qualidade e custo baixo são tirados de produção e substituídos por outros muito mais caros, e curiosamente é apenas quase que o mesmo remédio com uma moléculazinha a mais ou a menos, que eu não sei se realmente faz diferença. Então, é uma crítica que eu pessoalmente faço, né, que o médico ele tem que tomar muito cuidado para não cair na tentação da tecnologia propedêutica nem na multiplicidade terapêutica. As duas coisas têm que servir ao médico para que ele possa servir melhor ao paciente. Se isso não acontecer, se quem está sendo servido são as fábricas de equipamentos, os laboratórios farmacêuticos, então as coisas estão erradas. Outro ponto que também preocupa muito a parte da ética na profissão de saúde é a aceitação precipitada de meios ditos alternativos. Hoje, talvez, exatamente por essas questões que eu falei anteriormente, né, alguns médicos já partem para o lado oposto. Vamos usar medicação mais natural e mais coisas feitas, manufaturados, né? Então, é preciso de tomar cuidado, porque a medicina alternativa, ela é válida, sim. Ela tem qualidade, sim.
mas é preciso de ser usada com parcimônia e com muito conhecimento das suas possibilidades e das suas limitações, porque tem que favorecer ao paciente e não ao médico que está receitando ou ao laboratório que vai fabricar os remédios para ele. E o quinto ponto, para mim, é um ponto que eu acho seríssimo, que é a questão da publicidade médica. A publicidade médica, para mim, é uma das coisas mais estranhas do mundo. Por que você anunciar que você está vendendo um sapato que tem um solado especial, que tem um couro tal, etc, etc? Tudo bem. Você anunciar que está vendendo uma televisão que tem tantos gigas de memória, tem isso, tem aquilo outro, tudo bem. Mas você anunciar, né, que você trata tal e tal doença, é mais ou menos como você falar, olha, vocês aí, vê se aparece essa doença em vocês para que eu possa ter a clientela. Eu não vejo como anunciar medicina. Eu acho que colocar, vamos dizer, o nome do médico, seu horário de atendimento, qual a sua especialidade, qual o endereço em que ele atende, informações básicas, tudo bem. Mas colocar preços do médico, isso é coisa de mercado. Supermercado que coloca, olha, o macarrão aqui está R$5 mais barato do que ali na frente, né? Isso para mim foge completamente ao que eu aprendi ao longo de 60 anos do exercício da medicina, mais os 6 anos de faculdade. Então, são 66 anos de vivência nessa área. Hoje, tem anúncio, aquele ali eu tive cuidado de cortar a imagem da doutora, que nem é doutora, porque eu li recentemente que tem artistas, né? Por isso que todos os médicos que aparecem na propaganda são rapagões, moças e mulheres bonitas, bonitonas, não são médicos. Eles se vestem de médicos, são pagos para trabalhar como modelos para aquelas propagandas, né? Então, a minha especialidade, que era cirurgia plástica, não era cirurgia estética, eu era um cirurgião reparador, eu trabalhei em pronto-socorro, eu fazia a parte de traumatologia de face, montei o serviço de queimado do Hospital do Pronto-Socorro de Belo Horizonte. Então, isso era a cirurgia plástica que eu aprendi, porque foi aquela que nasceu durante a Primeira Guerra Mundial, na reconstrução dos soldados mutilados de guerra. E eu me encantei com aquilo logo depois, na Segunda Guerra, né? Eu me encantei com tudo isso que eu via nos jornais, nas revistas, dos trabalhos feitos, eu quis fazer. Hoje a cirurgia plástica cada dia deixa mais de ser plástica para ser cirurgia estética, né? E aí vê essas propagandas como essa, já tem consórcio para fazer cirurgia estética. Lá fala qual o crédito que você pode acumular para fazer a cirurgia, quantas parcelas que vai pagar. Isso, para mim, é coisa de venda de carro, de imóveis, de roupa, seja do que for, não para tratamento de saúde. Então, isso é um problema seríssimo que a ética na profissão de saúde tem que lidar com ele, né? Porque temos que solucionar isso, porque isso é uma coisa absolutamente inaceitável. Qual a reação da bioética para todas essas coisas? Ela tem 2 princípios básicos. O primeiro princípio é o da chamada beneficência. O que é beneficência? Definir o que é o bem do paciente. Então, nós temos que saber o que é que nós vamos fazer para que o paciente seja curado, ou seja aliviado, ou seja, né, assistido adequadamente. Segundo, não aceitação do paternalismo. O paternalismo era aquela beneficência antiga, muito meloso, né, que não tem sentido no tratamento. O tratamento tem que ser alguma coisa onde a relação médico-paciente seja humana, ética, né, e também afetiva, mas uma afetividade profissional. O terceiro item é a aceitação da autonomia do paciente. Antigamente, eu me lembro, né, do início da minha carreira, que era muito comum o médico não dar muita opção ao paciente de decidir
O que ele fazia? Ele falou, você vai fazer isso, 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 isso. Virava, acabou. Né? Isso, a bioética vem gritar, dizendo, não, nós temos que dar autonomia ao paciente. O paciente tem que decidir sobre si mesmo. Ele é que é o doente, ele tem que saber. Então, assim, mas e se ele for mais ignorante, não souber das coisas? A obrigação do médico é falar, conversar com o paciente na linguagem dele e não na linguagem técnica de médico. Porque é claro que o médico ele tem o conhecimento que estudou anos, né? Mas o paciente nunca estudou nenhuma linha a esse respeito. Então tem que ser traduzido para ele. Então essa figura que está no meio, eu acho ela muito interessante. A médica está ali explicando para o paciente detalhadamente aquilo que está acontecendo, o que vai fazer. Claro que é preciso que o médico tenha bastante capacidade de discernir o que ele deve falar ali, que é compreensível para o paciente, e que não adianta ele falar, porque é uma coisa completamente fora da compreensão do paciente. Então eu sempre digo, quem sabe mais tem mais obrigação de se fazer compreendido do que cobrar de quem sabe menos que o compreenda. Esse é um princípio que eu sempre norteou a minha vida e em todas as situações. Quem sabe mais tem que falar de modo claro para quem sabe menos. E não exigir que quem sabe menos entenda o que sabe mais fala na sua linguagem sofisticada. O quarto item, ter critério de justiça, baseado no princípio da equidade. Reconhecer que cada pessoa tem os seus direitos, cada uma tem os seus deveres. Então, eu não posso fazer acepção de pessoas no atendimento de um doente. Cada doente é um paciente, é um enfermo que precisa do meu cuidado. E eu devo cuidar, não importa se ele é um príncipe ou se ele é um indigente. O tratamento tem que ser absolutamente o mesmo. Isso é fundamental. O segundo princípio, né, maior, é o da não maleficência, que é muito simples. Nada fazer que cause danos ao paciente. Então, tudo que o médico fizer, ele tem que estar assim, muito atento em só fazer o bem para o paciente, nunca fazer o mal. E isso é, para mim, um ponto essencial da bioética. Então, para se comportar como profissional bioeticamente correto, é preciso, primeiro, que ele tenha coragem para estabelecer o exato equilíbrio entre assistência humanista e assistência tecnológica. Aquilo que eu já falei, não desprezar a tecnologia, não desprezar a ciência, porque ela é a base de tudo, mas também não perder a sua condição humanista no atendimento ao paciente em favor de uma assistência técnica. Segundo, saber resistir à tentação tecnológica. Isso que eu acabei de falar, reforçando aqui agora. Sem impedir o progresso da tecnologia em sua correta aplicação. A ciência, ela tem que ser muito respeitada pelo médico. Mas é preciso que se tenha também a consciência de que ciência, ela não é a senhora absoluta de tudo. A ciência erra. A ciência acerta muito, mas erra também. E a outra coisa, a ciência muitas vezes pode estar nas mãos de alguém que está dentro da ética da manipulação. E ela pode estar fazendo coisas, né, que não são corretas. Hoje, há uma discussão grande mostrando que muitos trabalhos científicos publicados em revistas sérias foram descobertos que eram trabalhos absolutamente falsos. Eu fui editor da Revista Brasileira de Cirurgia Plástica por 4 anos. E era um cuidado que a gente tinha de ler os trabalhos, de verificar. A gente tinha uma comissão de pessoas de alta experiência e éticas
para verificar se aquilo que a pessoa dizia estava realmente certo ou se aquilo ali estava forjado. Porque no papel, aceita tudo. Se você coloca no papel certas informações, né, se você não tem uma base ética adequada, aquilo ali vai parecer que você está apresentando a descoberta da pólvora da medicina, né? Daí cabe à comissão de revisão dos trabalhos, os editores da revista, como eu fui, né, de olhar e consultar pessoas experientes naquela área para ver se aquilo está realmente condizente com a verdade ou se aquilo está manipulado. Hoje, com a tal da inteligência artificial, nós já sabemos que tem muitas empresas que fabricam teses para profissionais pouco escrupulosos apresentarem, né, até em formação, em doutorado e outras coisas, que de repente, né, aquilo ali vem muito bem feito, estruturado, afinal de contas, feito por uma inteligência artificial, né, mas com dados completamente errados. Então, é preciso que se tenha bastante consciência nesse aspecto. O terceiro ponto, né, ser muito rigoroso e ter muito cuidado com as novidades terapêuticas, às vezes sem qualquer comprovação científica e de eficiência, né, duvidosa, e sempre resistir às tentações das indústrias de remédio. Porque, é claro, uma indústria fabrica o remédio, ela quer que o remédio seja vendido. E quem vai vender o remédio? É o farmacêutico, porém, por receita médica. Então, o médico, muitas vezes, e eu vivi experiências dessas no consultório, né, ele chega a ser, a palavra é pesada, mas é essa, às vezes até chantageada pelo representante, quando ele não tem ética também, e o médico, sendo menos experiente, ele traz informações assim mirabolantes e que parece que agora descobriram o remédio que vai curar tudo, e não é verdade. E muitas vezes há detalhes que são discutidos também dentro dos conselhos, né? E chama-se muita atenção para tomar cuidado para não haver uma leniência do médico com aqueles produtos que estão sendo lançados, que às vezes são acompanhados até de ofertas, de brindes, de viagens, para que o médico promova aquela medicação. Então, isso não é vamos dizer, o comum, mas acontece com uma certa frequência. E os médicos têm que estar muito bem formados, não só na tecnologia médica, mas na ética médica, para resistir todas essas tentações que a gente está colocando aí. Resistir às tentações da indústria de remédio, para que não haja um favorecimento financeiro do médico e da indústria e um terrível desastre para o enfermo. E o quarto ponto, né, é ter coragem para não ceder à tentação da vaidade e o do lucro. Vaidade e lucro são os dois grandes inimigos do profissional de saúde. Porque nós temos, muitas vezes, antigamente, falavam, o médico é um deus para o paciente. Essa ideia, lá no passado, ela existia, mas nós precisamos acabar com essa ideia. Nós não somos deuses, nós somos profissionais vocacionados para a medicina. Eu sempre falo que há uma diferença entre o médico profissional e o médico vocacionado. O médico profissional é aquele que entra para a profissão, como ele entraria para a engenharia, para a arquitetura, para construção civil, seja para lá o que for, porque ele quer ganhar dinheiro. Enquanto que o médico, ele deve ser uma pessoa vocacionada, que ele se sentiu chamado a ser médico. E ser médico não é ser melhor nem pior do que nenhuma outra profissão. Ser médico é ser completamente diferente das demais profissões, porque nós trabalhamos com a vida, com a dignidade do paciente e de toda a sua família. Então, por isso, a gente bate muito na importância da ética do médico. O médico, se ele perde a ética, ele perdeu toda a condição de ser realmente um médico. E nesse slide eu terminei
vocês estão vendo uma fotografia de um grupo de pessoas, são os médicos da minha turma. Nós formamos em 63, na Universidade Federal de Medicina de Minas Gerais, e a nossa turma, que aí está completando 25 anos de formado nessa época, vários já tinham falecido, já tinham deixado a profissão, mas essa turma continuava. E eu tenho muito orgulho de dizer que toda a minha turma, sem exceção, foi uma turma de médicos vocacionados e que respeitaram a dignidade da profissão médica. E por isso eu quis colocá-lo aí numa homenagem que eu faço a essa minha turma. Então é preciso que a gente desenvolva e cultive a arte de atender, né? Eu tenho um próximo vídeo que estou trabalhando nele, que eu vou falar sobre a arte de atender. Porque é preciso que o médico tenha uma genuína relação profissional de saúde com o paciente. E para isso é necessário que ele tenha, primeiro, preparo técnico básico e atualizado. Ele tem que estudar muito. O médico não para de estudar dia nenhum. A vida toda do médico é estudando, porque as coisas vão mudando e ele tem que acompanhar as mudanças. Ele tem que ter conhecimentos gerais. E conhecimentos gerais significa que o médico não pode ser aquele indivíduo de viseira que só enxerga a medicina. Todo médico que eu conheço e que é um médico na expressão máxima da palavra, ele é uma pessoa que gosta de música clássica, ele gosta de teatro, ele gosta de cinema, ele gosta de leitura, ele gosta de contemplar a natureza. Enfim, ele tem uma visão de mundo, porque quem tem visão de mundo terá uma visão muito melhor do paciente, que é um mundo na sua frente. Ele precisa ter disposição pessoal. Tem médicos que não tem paciência de trabalhar com o paciente. Tanto que eu falo, tem alguns médicos, inclusive, que vão para áreas de pesquisa ou para outras áreas que não têm o contato com o paciente. Perfeito, porque lá também eles são necessários. Mas quem quer tratar de pacientes tem que ter uma disposição pessoal para atender. Senão, não vai dar certo. Ele tem que ter empatia com o atendido. Empatia é você praticamente ser a pessoa para você saber o que ele sente, sem dizer aquela bobagem. Eu sei o que você está sentindo. Isso é mentira. Ninguém sabe o que o outro sente. Só ele sabe da sua dor. Nós podemos compartilhar com ele o sofrimento da sua dor para me ver o que eu posso fazer para aliviá-la. Respeito com o atendido e consigo mesmo. É preciso que o médico também tenha respeito consigo mesmo, porque muitas vezes tem médicos que, numa devoção exagerada à profissão, ele se sacrifica, muitas vezes, estando sem condição de atender, ele está ali atendendo. Claro que se é uma situação de emergência, uma situação onde ele é único, a gente faz qualquer coisa para poder aliviar o paciente. Mas se tenho condição de tirar minhas férias, eu tenho condição de escolher um descanso e quando chegar no determinado momento, ter a coragem de aposentar, porque a aposentadoria é um sinal do respeito para consigo mesmo. Eu me aposentei aos 70 anos de idade, porque eu cheguei à conclusão, como cirurgião, eu precisava de ter uma absoluta firmeza de mão, precisão de movimentos e tudo mais. E depois dos 70, eu ainda estava com tudo isso, mas eu não podia contar que eu continuaria com isso no dia seguinte. Então, para a segurança dos meus pacientes e a minha própria, para não prejudicar ninguém, eu parei, né? Então, é preciso desse respeito para com o atendido e para consigo mesmo. A autenticidade é a vocação que eu já falei e não vou repetir. Apresentação e postura. O médico tem que se apresentar com dignidade. Você não pode pegar e atender um paciente de bermuda, de chinelo, a não ser que é claro que é uma emergência, de emergência você vai de qualquer jeito, mas ir para um consultório sem uma postura adequada, de comportamento, não ter liberdades demais,
né, com o paciente, com familiares, brincadeiras e tudo mais. Você pode relaxar, fazer uma coisa leve, uma consulta leve, mas com respeito para a postura que o médico deve ter. Um ambiente adequado. Um consultório médico, eu não acho que tenha que ser luxuoso, não tem que ser como um salão de um hotel 5 estrelas, mas tem que ter um mínimo de condição, uma sala de espera, com móveis confortáveis, não móveis velhos de casa que a pessoa trouxe para colocar lá no consultório para aproveitar, mas sim móveis adequados, ter alguma coisa que a pessoa possa fazer, porque muitas pessoas reclamam que o médico demora muito a atender. Olha, isso até de certa forma é uma qualidade, desde que ele não esteja colocando consultas demais dentro de um horário que é pequeno. Mas quando ele demora mais com o paciente, é sinal de que ele está dando mais atenção, ele está sendo mais médico do que o comum. Saber ouvir e saber falar. De um modo geral, as pessoas têm uma tendência a falar muito e a ouvir pouco. E eu sempre digo, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Nós deveríamos falar pelo menos metade, né, do que a gente escuta. Escutar é muito importante. E escutar, eu falo que é uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é usar o ouvido. Escutar é você pegar aquilo que o seu ouvido captou e jogar dentro da sua cabeça para você elaborar aquilo. Isso é escutar. Então, quem escuta vai saber falar. E isso vai ajudar o paciente. Concluindo essa nossa apresentação, que eu espero tenha sido útil para quem assistir, né? Nós devemos aprender sempre que o princípio básico de tudo, mas principalmente da área de saúde, fazer sempre ao próximo o que gostaríamos que fizessem a nós mesmos e às pessoas que nós amamos. Eu sempre procurei fazer aos meus clientes, às pessoas que eu tratei, gente, aquilo que eu gostaria que um médico fizesse comigo, ou com a minha esposa, ou com meus filhos. Então, esse princípio, se você conseguir introjetar isso, você com certeza vai ser um profissional bem-sucedido. E quando chegar no momento da sua aposentadoria, essa imagem que eu coloco aí, eu gosto dela porque ela representa muito bem. É o sol se pondo. Mas o sol está se pondo, mas seus raios estão se expandindo para todo lado. Eu convido a todos vocês que assistirem esse vídeo, né, que conheçam os outros vídeos que eu tenho no YouTube. Basta clicar naquele link que está ali em cima, ou então simplesmente entrar no YouTube e naquela parte de procura colocar lá, Evaldo Assunção. Colocando, vocês vão ter toda a lista dos vídeos que eu tenho, né? E tem muita coisa que eu acredito que vai complementar essa nossa conversa e vai ser muito útil para quem quiser assistir. No final, eu só peço que você coloque lá o gostei ou não gostei. Isso é muito importante para a própria instituição que abriga os nossos vídeos, saber se aqueles vídeos estão sendo úteis ou não, né? E convido também aqueles que quiserem para se inscreverem no meu canal, né, no YouTube.